Mas, Gabriel, queria que você contasse a sua história e, antes de mais nada, quero te agradecer pela presença e falar para todo mundo, ó, quer conhecer Gabriel, quer conhecer o que o Gabriel faz, quer conhecer sobre análise de dados, ciência, rapaziada, não perca tempo, acessa já Workshop Análise de Dados com o Gabriel Daher. Aqui, no link da descrição, vocês vão achar todas as informações. Já tem o link lá e, pô, não perca essa oportunidade. Muito boa, muita qualidade. São 3 aulas de mais de 4 horas, então, pô, é tempo pra caramba de aula. Vocês vão se divertir não, mas vão aprender tudo que vocês precisam. E, claro, se tiver alguma dúvida, vocês vão ter acesso fácil aqui ao Gabriel, aqui nos nossos cursos. Esse é Gabriel Daher, o homem da Ipiranga hoje. Gabriel ainda na época de Vasco, campeão, não lembro se era Taça Rio. Tem cara de Taça Rio, sub-20 isso aí. A gente ganhou tudo aquele ano, cara. A gente ganhou tudo aquele ano, mas isso aí tem cara de Taça Rio, não tem cara de Taça Guanabara, não. Gabriel, fala pra gente aí sobre como é que foi seu início no futebol. Eu sei que você já falou no curso, mas fala aqui pra gente como é que foi o seu início, como você vê o futebol hoje, assim, depois de 6 anos, praticamente, mais de 6 anos. Como você vê o futebol hoje, o que você pensa daqui para frente? Você pensa em voltar, você não pensa? Como é que está a sua cabeça hoje sobre isso? Pô, Pedro, repetindo, muito obrigado pelo convite, etc. E, cara, minha trajetória no futebol foi muito doida. Eu acho que se eu fosse dizer dessa forma, não tem muito como resumir, para você definir uma manchete, que foi uma loucura. Acho que faz jus ao apelido que eu recebi conforme o tempo dentro do próprio Vasco. Então, cara, eu comecei como blogueiro de análise tática. Então, eu fazia análises táticas do Vasco em um blog. Tive a oportunidade de conhecer o Alberto nessas escritas. E eu conheci ele muito perto do momento que Alberto e Pedro tiveram a oportunidade de fundar o departamento de análise do Vasco. E dentro disso eu tive a oportunidade de ter um estágio. E, cara, foi dali para frente, foi pegar e aprender de tudo. Então, começar desde o básico, sub-13, fazendo filmagem de jogo. Tu vai passando, vai vendo adversário de sub-15, adversário de sub-17, tu vai entendendo o padrão de jogo em um contexto de futebol que tu vai cada vez mais percebendo que o que menos tem é padrão de jogo em níveis categorias mais baixas. E eu fui, galgando muito nessa ideia ainda como analista de desempenho, até que lá para o final do meu primeiro ano de estágio, eles me deram... Eu estava já num processo ali de, já tinha trazido alguma coisa diferente ali. Eu lembro nitidamente, eu gosto muito de contar como é que foi a trazida do Longomete para dentro do departamento do Vasco, que eu lembro que eu cheguei num dia numa sala, eu olhei para a cara do Pedro e do Alberto, eu falei, cara, então, eu tenho a solução dos nossos problemas. E eles riram na minha cara. E eles tinham razão para rir no início. Mas, com o tempo, a gente foi vendo que, tinha como aplicar ele tinha uma ferramenta muito parecida no profissional, que era paga, e a gente tinha que espalhar isso na base com um budget, um orçamento bem apertado. Então, a gente conseguiu implementar uma ferramenta totalmente gratuita e explorar o máximo dela de uma forma que a gente conseguisse fazer análise da mesma forma, da mesma qualidade e profundidade que a gente fazia no profissional na base. Então, ter a oportunidade de trazer isso para o clube a custo baixo, de forma que a gente conseguisse analisar qualquer jogo, foi uma coisa que foi um legado legal que foi deixando. Ainda estava no finalzinho do meu estágio, aí eles me deram a oportunidade de entrar como analista de desempenho da base. Passei ali um ano que basicamente era eu e o Patrick como analistas ali da base, coordenando uma penca de estagiários e jogo de sub-13, sub-15, sub-20, correndo todo solto a todo momento. E foi uma experiência bem legal, uma experiência que teve suas dores, indiscutível, porque é um processo de você muito novo, tinha 20 anos na época, você fazer gestão de pessoas, gestão de trabalho, você coordenar vários jogos, garantir qualidade de um trabalho de uma análise de jogo, etc. A bateria tá muito ruim, né?
é bem pesado e isso com o tempo vai ganhando casco. Então, assim, passado esse período mais doloroso, aprendizado, em meio de 17 eu tive a oportunidade de subir profissional, abrir uma vaga, e nessa de implementar bastante do que a gente já vinha começando, tipo, o profissional já tinha desenvolvido um método de análise individual bem robusto, bem tipo, profundo para analisar cada jogador de uma partida, e eu comecei lá fazendo a base, então nesse processo de começar fazendo a base, eu trouxe minhas primeiras análises Excel, eu comecei a mexer um pouco mais a fundo com dados ali no futebol, bem ali no sub-20, montei uma chuva de planilhas analisando cada jogador lá, então, pô, dos que estão no profissional hoje, na época, Andrei, Evander, Vital, geração 98, que muita gente fala no Vasco como um todo, geração de ouro. Então, ter a oportunidade de, tipo, de ter analisado, de conseguir montar um acompanhamento individual de todo o ano que nós tivemos ali no 20, conseguiu me dar a oportunidade de fazer o mesmo no profissional. Então, a gente já tinha os dados coletados, então era ter a capacidade de transformar aquilo em informação. Então, pô, foi um trabalho inicial muito pesado com Excel, depois eu fui elaborando, fui procurando ferramentas novas, então sempre buscando, porque conforme o tempo você vai percebendo, é jogo pra cacete que tu vai coletando, é jogo pra cacete que tu vai armazenando e planilha não aguenta. É muito pro bichinho. Então, pô, fui procurar, fiz curso para aprender a programar, eu já tinha uma noção de programação na faculdade, fui aprender a programar e comecei a manipular mais os dados. Então, fiz os primeiros testes de trazer. Pô, isso lá em 2017, pouquíssimo se falava em mexer com dashboard, com Power BI, com Tableau, e que são ferramentas de visualização de dados. Então, trazer isso naquela época, eu acho, o contexto que a gente tinha de informação, etc., foi bem rico, foi uma experiência bem legal. E, cara, o futebol é um mundo, né? Então, você vai aprendendo, vai mexendo com dado daqui, dado de lá. E nessa, passado um tempo, eu fui efetivado como cientista. Eu estava como analista de desempenho. Com essa função de coletar e trabalhar, fazer as análises, eu passei a ficar puro focado em montar as visualizações, em tratar dado, e daí, tipo, com o tempo já como cientista, eu comecei a me aprofundar mais nessa função, enquanto nós tínhamos analistas que faziam papel de coleta e assim sucessivamente. Então, pô, o ano de 2018 foi um ano muito de se firmar nessa carreira de cientista, e dentro disso era dar suporte para que os analistas pudessem fazer as análises das formas mais fáceis possíveis. Então, o analista ia lá, coletava lance a lance, a gente tinha que ir lá montar uma parada que fizesse aquilo virar informação fácil para a comissão, fácil para eles mesmos conseguirem tirar conclusões dentro do jogo. Então, a gente foi tendo esse processo de aprendizado dentro do clube e tudo mais. Então, até 2019, a gente conseguiu conseguiu abastecer bastante informação em relação a, principalmente, as análises individuais do sub-20, do sub-17, a gente conseguiu chegar até bater sub-15 com essas informações, e nisso, tipo, tu vai ganhando experiência, tu vai ganhando casca, tu vai testando e vai aprendendo uma ferramenta nova, e eu cheguei ali no meio de 19, já, tipo, deixando um caminho para que a rapaziada pudesse, tipo, tentar seguir nas coletas, etc, e eu recebi uma proposta para sair, e eu estava no final da minha faculdade, eu tomei a decisão de, tipo, de me aprofundar em dados para eu poder um dia, tipo, voltar para o futebol tendo casco mais nessa área. Então, desde 2019 eu me afastei um pouco do futebol, uma decisão mesmo de carreira para tipo, procurar ganhar casco no assunto, e desde então eu tive 6 meses na Accenture, que é uma consultoria, e foi onde eu trabalhei muito essa parte de montar painel, montar visualização, etc., que até grande parte do tema do curso de análise de dados é você trabalhar no foco da visualização do resultado, e você como é que você pode explorar aquele dado para transformar em algo simples para o usuário. E desde então, eu estou há 2 anos, depois de 6 meses, eu estou há 2 anos na Ipiranga, aí responsável por virar profeta. Falo brincando, porque ter que prever o mercado de combustíveis é coisa de louco. Se eu já achava o futebol complicado, complexo, descobrir como é que funciona o mercado de combustíveis está sendo cada vez mais desafiador. Então,